queridíssimas! Estamos começando mais um Entre Elas, o nosso espaço de conversa e conhecimento sobre e entre elas. Aqui nós conversamos um pouco de tudo sobre o universo feminino, saúde, saúde mental, maternidade, profissão, marcas pessoais, empreendedorismo feminino. E eu sou a Natália, nutricionista, especialista em nutrição esportiva funcional, clínica estética e amante e estudante de psicanálise. Hoje nós vamos conversar aqui com a Michele Sofiati sobre transição de carreira, porque nós sabemos que muitas mulheres passam por esse processo de transição de carreira, buscando encontrar o seu propósito e muitas vezes quando entram na maternidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Mi? Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui, compartilhar ideias, ensinamentos. Vai ser uma honra, com certeza, participar desse programa. Obrigada. Primeira coisa que eu queria te perguntar, Mi, é por que fazer uma transição? O que leva uma pessoa a buscar uma transição de carreira? Quais são as insatisfações? O que faz uma pessoa, o que motiva uma mulher a fazer uma transição de carreira? Bem, transição de carreira é um assunto assim, quando a gente para pensar, a gente fala, vou fazer uma transição de carreira. Ele é um pouco desafiador, porque ele costuma nos tirar da zona de conforto. E quando a gente está na zona de conforto, eu falo que zona de conforto não existe, porque às vezes é tão desconfortável que você se acostumou com aquilo ali, né? É zona de desconforto, de desconforto. Né? Aí você fala, estou na zona de conforto. Não, você simplesmente está aceitando a vida que você está levando. E por que fazer uma transição de carreira? Isso depende muito de cada pessoa. Sabe quando você está fazendo um trabalho que você não se identifica mais com ele? Ou você pensa, nossa, eu acho que eu poderia dar mais, fazer mais. É algo muito interno, na minha opinião. Porque eu já passei por transição de carreira e é assim, às vezes você escolheu a sua profissão, você estudou, fez sua faculdade, né? E está ali há muito tempo nesse trabalho. Só que fazia sentido em determinada época. Depois você olha e fala, nossa, nesse momento parece que não faz mais sentido. Às vezes você vai trabalhar por obrigação, ou você só está cumprindo horários, ou está cumprindo tabela, né? Ou está ali pelo salário, e aí você percebe que você pode muito mais. Mas quando fazer essa transição, normalmente é algo interno nosso, quando nós percebemos isso. Então, o que motiva uma transição de carreira, na verdade, é a perda do sentido daquilo que você faz, não é? É quando você está fazendo as coisas no automático, você faz sem ter uma intenção, sem ter um propósito, sem queimar por algo maior. Quando o teu coração não está mais ali, só está com o corpo. Tua alma está em outro lugar. Propósito é uma palavra muito legal da gente utilizar nesse sentido. Sim. Porque a gente faz as coisas com muito mais coração quando a gente tem propósito, quando a gente vê valor naquilo que a gente faz, quando existe um propósito para aquilo. Como você acha que a pessoa encontra o propósito dela, que faz ela se movimentar para, de repente, uma transição de carreira? Na verdade, assim, o propósito, acho que ele não é encontrado, ele é criado. Nós decidimos por qual caminho nós desejamos ir. Porque se a gente ficar assim, cadê meu propósito, não encontro meu propósito, a gente vai ficar quanto tempo buscando isso? Então, eu acredito que o nosso coração, a nossa alma, ela sabe daquilo que nós precisamos. Mas para que isso aconteça, a gente precisa estar atento, a gente precisa identificar os nossos sinais e nós precisamos estar conectados. Então, o propósito é algo que você fala assim... Quais sinais são esses que você precisa identificar? Boa pergunta. Encontrar esses sinais. Boa pergunta. Os sinais são, por exemplo, assim, olha, o meu coração arde para fazer determinada coisa. O propósito, ele não tem a ver só com você, ele tem a ver com as outras pessoas. Quando você quer fazer algo só para você ou só para benefício seu, normalmente ele não é um propósito, ele é uma realização pessoal sua, ou você tem um objetivo ali que você quer conquistar. Mas o propósito, ele envolve o seu meio, ele envolve as outras pessoas, ele gera transformação. Então tem muito a ver com como você gostaria de impactar a vida do outro, transformar. Tem mais a ver com o outro do que com você, na verdade. E o propósito realmente, ele é um fator decisivo aí para a transição de carreira.
Outro fator que eu citei aqui um pouco antes é a maternidade, né? Que a gente vê que muitas mulheres acabam optando por uma transição de carreira quando viram mães, por uma questão de tempo também, de disponibilidade de tempo e equilíbrio do tempo. Sim. Como você enxerga essa ideia de começar a empreender de forma diferente ou fazer uma transição de carreira em detrimento à diminuição da carga horária de trabalho? Eu acho super válido. Eu não sou mãe, mas eu atendo pessoas que são mães. E realmente, quando elas têm o filho, elas estão buscando o quê? Ter mais tempo de qualidade. E quando você está numa jornada que exige muito, o seu tempo é voltado somente para o trabalho. Então, para você fazer essa transição, você precisa levar em conta, claro, as questões suas pessoais. Você quer diminuir a carga horária, só que nem sempre é dessa maneira que acontece, porque quando a gente faz uma transição de carreira, assim, se você decidir empreender, por exemplo, os teus resultados vai depender do quanto você vai se dedicar. Às vezes você acaba trabalhando mais, por mais que seja em casa, por mais que seja home office, você vai ter que dedicar mais. Mas é super válido para a pessoa que realmente já está esgotada, já está cansada. Fazer uma transição de carreira é super válido. E hoje a gente tem muitas possibilidades. Hoje a gente tem infinitas possibilidades. É só a pessoa parar, pensar, analisar e falar, vou para esse caminho. E as coisas elas começam a dar certo, quando a gente decide. Uma coisa que eu acho que é legal a gente pontuar é que quando a pessoa ela opta por uma transição de carreira, quais são as primeiras coisas que ela deve fazer, né? Ela deve sentar, pensar nas visões, o que você acha? É porque assim, a gente tem toda uma regra para seguir, né? A gente tem objetivos, colocamos no papel, mas nem sempre é dessa maneira que acontece. Mas você precisa entender o que é que você se vê fazendo. Para qual lado você gostaria de ir? Então, uma profissional que exerceu um tipo de profissão por tanto tempo, vou dar o meu exemplo aqui, pessoal, se você me permite. Claro. Então, fui comissária de bordo por 11 anos. Então, trabalhando na aviação, viagens, e eu sempre gostei muito desse lifestyle, só que chegou uma hora que eu falei, olha, eu acho que isso não faz mais sentido para mim, porque eu tenho mais para entregar, mais para agregar. E eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de estudar, psicologia, neurociência, imagem, fiz 2 faculdades, pós-graduação, então sempre estudando. Aí eu falei, tá, eu estou estudando, estou estocando esse conhecimento, não estou contribuindo com ninguém, e aí, vai adiantar só para mim esse conhecimento? Porque enferruja. Fala assim que a água parada, ela vai... Você sabe aquela história do rio, né? Temos o maior rio da história, que é o mar... Mar Morto. Ele estoca um monte de coisas, dejetos e tal, e ele não flui. Então, ele é considerado Mar Morto porque ele é parado. Ele só recebe, mas ele não distribui para as outras pessoas. Então, quando a gente recebe muita coisa e não distribuímos, a gente fica mortos, né, praticamente, a gente fica enferrujado. Então, eu pensei assim, bom, eu tenho conhecimento, já fiz estudei tantas coisas, eu quero contribuir com as outras pessoas. Então, a partir de então, eu comecei a compartilhar nas redes sociais aquilo que eu havia aprendido, estudado, e dessa maneira a gente vai criando um ecossistema, vai mudando. Mas um ponto inicial foi pensar, bom, aonde eu quero chegar com isso? É importante estar definido qual é a nossa visão de futuro, qual é a nossa visão a longo prazo, qual é a nossa missão. Então tem muitos passos para seguir, mas o primeiro deles é ter uma visão clara, com certeza. E como você estruturaria essa visão, essa missão? Como você estruturaria isso para você começar essa mudança? Então, a visão é como você a tua visão de futuro, né? É como você gostaria de ser visto, como você gostaria de ser vista. Hoje você está fazendo determinada profissão. Aí você tem que pensar, olha, eu quero ser visto de tal maneira. E você precisa escrever, você precisa colocar prazos, precisamos colocar metas e objetivos claros. Então, a visão é algo futuro, onde desejamos chegar. A missão é aquilo que nós vamos fazer no atual momento. Então, hoje a minha missão é
desenvolver marcas pessoais com alma. Porque eu não faço uma marca pessoal ao acaso, ela tem que ter uma alma. E a minha visão é o quê? Inspirar, impactar e transformar o maior número possível de pessoas através do meu trabalho, através da minha mentoria. Então, você percebe que a visão não tem só a ver comigo, mas tem a ver com transformação de outras pessoas. E aí, se você pegar exemplo de grandes empresas, todas elas têm... Mas eu acho que todas são assim, não são? Têm definidos missão e visão, exatamente. Isso aí é uma coisa, eu acho que é uma coisa clara, e eu acho que todos tinham que ter, da mesma forma que a marca pessoal, como conversamos em outro episódio, a missão e visão, todos tinham que ter para a própria vida pessoal. Sim, né? Porque se as empresas têm isso, por que nós não temos? Nós temos que sermos tratados como empresas, como organizações. O problema é que a gente não faz isso. E quando a gente se trata como uma empresa, a gente consegue sim atingir os objetivos, conseguimos ir mais longe. Então, um primeiro passo é definir aonde você quer chegar. É o ponto-chave aí para começar. Onde você quer chegar, missão, visão, objetivos, metas, valores. Isso. E uma coisa muito importante é assim, para fazer uma transição de carreira, por mais que você tenha ali definido a sua missão, a sua visão, os seus valores pessoais, porque você precisa entender quais são os teus valores. Porque às vezes você vai para um outro trabalho que eles não têm os valores que você busca. Então você vai ficar desconectado. Um valor meu, por exemplo, é a conexão. O outro é entusiasmo. Então, se eu for fazer algum trabalho que eu não me sinta conectada, não vai servir muito para mim. Ou eu não tiver entusiasmo em executar. Então, a gente parte sempre do autoconhecimento, daquilo que nos faz bem para a gente atingir objetivos maiores. Falando em autoconhecimento, uma ferramenta que a gente conversou que é muito interessante, que eu mesma já fiz várias vezes, eu costumo fazer anualmente, que é muito interessante para a gente ter uma noção de um panorama geral de como está a nossa vida, é a roda da vida. Mas a gente vai falar mais aprofundadamente sobre ela no próximo bloco. Mas dá uma explicada resumida o que ela é. A roda da vida é para você entender como está o seu momento atual de vida. Então agora vamos para o intervalo, como a Natália aí mencionou, e no próximo bloco, enquanto a gente está no intervalo, você pode dar um Google e baixar aí Roda da Vida. Então baixa isso no seu celular para a gente fazer juntos esse exercício. Até daqui a pouco. Oi pessoal, eu sou a Thaís Nascimento, professora e pedagoga, estou aqui novamente com vocês para abordar hoje o tema da importância dos pais no auxílio da educação e desenvolvimento dos filhos. O interessante é dos pais também darem autonomia adequada, tarefas que as crianças possam realizar sozinhas, ao invés de fazer por eles. Isso ajuda no desenvolvimento de raciocínio, no poder de escolha, no saber falar não no futuro, e não só dentro de casa, mas no social, dentro da sala de aula. Quer saber mais sobre esse universo e como ele pode transformar vidas? Então, me acompanhe aqui na TV PicZap e na TV Aberta São Paulo. E é claro, também estamos nas redes sociais. Siga e fique por dentro de tudo. Voltamos agora para explicar direitinho como é que funciona a roda da vida e quais áreas da sua vida você vai avaliar.
Fala um pouquinho mais aprofundadamente pra gente como funciona a roda da vida, Mi. Com certeza. Bom, você aí que já baixou essa ferramenta no seu celular, você pode acompanhar aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos avaliar como está cada área da nossa vida. Então, vocês podem ver que ela é dividida em 12 áreas e cada área dessas nós vamos dar uma nota. Então, ali tem os quadradinhos e a gente vai pintar conforme está o nosso momento, digamos assim. Então, a gente tem a área profissional, temos a área relacional, temos a área onde a gente quer saber como está a nossa experiência mais social, digamos assim, e de relacionamentos também. Então, por exemplo, assim, você olha ali, como é que está a minha contribuição social? Estou contribuindo? Estou ajudando? Não estou? Preciso melhorar? Você vai colocar como está o seu momento, aí você pinta ali o quadradinho. Aí depois você vai, vamos pôr para a espiritualidade. Como é que está ali, de 1 a 10? Qual é a nota? Vai pintando o quadradinho. E assim sucessivamente, desde relacionamento, saúde, empreendedorismo também, então tem todas essas áreas. E é muito legal a roda da vida, porque você vai ter um panorama geral de quais estão sendo as suas deficiências. E a partir daí você consegue entender melhor qual é o seu momento para saber se é a hora certa de fazer uma transição de carreira baseado naquilo que você busca, naquele propósito que você tenta encontrar, naquele sentido que você tenta encontrar para a sua vida. Sim, então é muito importante fazer isso, como você mencionou, anualmente, porque a gente vai mudando os gostos, as afinidades e tudo mais. Então, depois de preencher essa roda da vida, aí você vai dividir por 12, que é a quantidade de áreas que tem, e vai dar a média de como que está a sua vida nesse momento. Então, você pode ter uma média alta, uma média não tão alta, e você vai avaliar, olha, eu preciso melhorar essa área, preciso dar mais foco nessa área. E assim você consegue trazer uma percepção mais pautada realmente numa ferramenta que vai te ajudar a direcionar melhor o seu foco. Uma coisa que eu já percebi em mim, né, como eu já faço a roda da vida já faz bastante tempo, as respostas, elas variam muito de acordo com o que está a sua autoestima. Sim. Né? Se a sua autoestima está um pouco mais baixa, você acaba respondendo as coisas com uma nota mais baixa, né? Mas independente disso, é muito legal você visualizar num panorama geral quais são as suas deficiências para saber quais são os pontos de atenção na sua vida para melhorar. Então, se você percebe que dentro do quadrante profissional você está com umas notas mais baixas, você consegue traçar estratégias, o que é que você pode fazer para que você melhore isso. E às vezes a transição de carreira ela acaba vindo por uma insatisfação não só profissional, mas como uma insatisfação pessoal, uma insatisfação na qualidade de vida, uma insatisfação nos relacionamentos. Por exemplo, você detecta que na qualidade de vida a sua nota está baixa. Você tenta entender o porquê que essa nota está baixa na parte de qualidade de vida. Ah, é porque eu não tenho tempo. Será que uma transição de carreira pode me ajudar a resolver essas questões? Sim. Ah, a parte profissional está baixa, eu não estou tendo ganhos financeiros que eu gostaria, ou eu não estou me sentindo realizado no trabalho. Será que uma transição de carreira poderia ser uma solução para esse cenário? E a roda da vida, ela vai servir aí de ferramenta para você conseguir monitorar quais são as suas insatisfações naquele momento da vida, né? Perfeito, exatamente isso. Muito, muito bem colocado, com certeza. Outra ferramenta que você me falou agora, anteriormente, é a análise SWOT, que também é chamada análise fofa, fofíssima. Fofa. Fofa em português, SWOT em inglês, né? Mas é o mesmo significado. E você me falou que ela é interessante de você fazer também como uma ferramenta para você se olhar para si. Sim. Para que você saber se você está num momento de transição de carreira ou não e para saber aonde você vai atirar quando você vai escolher para onde você vai, quando você vai fazer essa transição. Sim. Fala um pouquinho mais sobre essa análise fofa aí. Sim, olha, isso é algo que você pode fazer em casa também.
O que acontece? As empresas, elas já fazem análise de SWOT há muitos anos. Eu digo empresas que têm objetivos, que têm uma visão, que querem se consolidar no mercado. Então, por isso é importante nós nos tratarmos como empresa. Então, você pode aplicar na sua vida uma análise de SWOT pessoal. Como é que você faz isso? Você vai fazer uma matriz. Você pega uma folha e um caderno e divide ela em 4. Então, você vai colocar aqui, primeiro quadrante, forças. Segundo, ameaças. Terceiro, oportunidades. E o quarto, fraquezas. Então, quando a gente fala de forças e fraquezas, está falando sobre o nosso interior, sobre nós. Então, a gente olha e pensa e depois você coloca no papel. Quais são as minhas forças? Quais são os meus atributos que eu tenho positivo? Quais são as minhas qualidades? Então, você escreve, olha, eu sou uma pessoa comunicativa, eu sou uma pessoa simpática. Olha para você e escreve todas as suas forças. Ainda olhando para você, você olha e escreve as suas fraquezas. Ou seja, né, pontos de melhoria. O que você precisa melhorar? Será que você é uma pessoa procrastinadora? Será que você é uma pessoa que não tem uma rotina saudável? Então, você escreve esses 2 âmbitos. E aí, depois, a gente vai para o âmbito externo, que seria o quê? As ameaças. Então, quais são as ameaças externas? O que pode me atrapalhar nessa transição de carreira? Será que seria novos profissionais? Inteligência artificial? Seria esses jovens que vêm com várias ideias? Será que eles podem passar na minha frente? Então, você vai colocar as ameaças externas, que tem a ver com aquilo que você está buscando. E depois você coloca as oportunidades, também aí voltado para a parte externa. Quais são as oportunidades que eu tenho agora? Será que tem profissionais com tanta bagagem como eu, por exemplo? Será que tem pessoas que já viveram tanto para compartilhar ensinamentos? Então, você vai olhando primeiro para você, onde você coloca as forças e fraquezas, e depois para o ambiente externo, as oportunidades, as ameaças. Outro ponto importante que você trouxe para mim é a análise pessoal, a autoanálise, para você se enxergar, olhar para si e reconhecer o que é que você está buscando dentro desse momento de transição de carreira. Sim. Me fala um pouquinho mais sobre a importância da análise, da autoanálise, do olhar para si, para tentar entender esse momento de transição de carreira. É porque assim, chega um momento em que várias pessoas se encontram não pertencente a determinado ambiente. E muitas pessoas já passaram ou por transição de carreira, ou por transição de relacionamentos, ou por transição de cidades. Então, transição é uma palavra desconfortável, porque você não está nem em um lugar nem em outro, você está mudando. E para a gente mudar, a gente precisa ter muita coragem, primeiramente, e ter uma visão clara. Então, para a gente entender qual é o caminho que eu vou seguir, precisamos sim, primeiro, entender as nossas habilidades, entender aonde nós queremos chegar, como nós gostaríamos de ser vistos. Então, é importante aqui a gente definir os nossos objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, assim, é interessante também pensar que nem sempre você precisa, por exemplo, pedir demissão do seu trabalho. Olha, vou pedir demissão, amanhã eu vou começar... as pessoas falam assim, vou começar do zero. Mas ninguém começa nada do zero. Porque até agora o que você viveu, você tem uma bagagem, você tem uma experiência, então nunca é do zero. Nós trazemos quem nós somos, nós trazemos a nossa vivência para uma nova área. Então você não vai começar do zero, você vai começar uma outra profissão. Então você analisa, bom, será que é tudo ou nada? Será que eu preciso queimar os barcos? Aquela história, atravessa, queima o barco e não volta mais. Tem isso, né, que o pessoal faz all-in, é tudo ou nada. Você pode estar nesse momento que aí você já está totalmente decidido e com clareza. Mas se não, você pode tentar fazer essa transição junto com o seu trabalho atual. Então, e trazendo as duas coisas, até você ver se... Na sua experiência pessoal foi assim? Foi. É porque assim, eu sempre gostei muito da parte da aviação, mas eu nunca tive a coragem de falar,
é agora, tchau, e vou seguir só com a marca pessoal. Então, fui fazendo as duas coisas em paralelo. Eu comecei antes da pandemia ainda, e na pandemia foi aonde deu ali um maior impacto, digamos assim. Então, eu fui fazendo as duas coisas. E é importante também ter uma reserva, a gente fala que tem que ter reserva de emergência, mas ter uma reserva para transição. Porque a gente tem um objetivo, tem uma vontade, mas guardar ali pelo menos uns 6 meses para que você possa suprir as suas necessidades, caso não entre nenhum recurso aí do seu novo trabalho. Então, dá para você começar a fazer a outra profissão em paralelo e guardar esse dinheiro também. Isso que você está falando é muito importante, porque aqui a gente está trazendo um contexto de uma pessoa que trabalhava em uma instituição mais formal, com uma renda mais fixa, indo para uma renda variável. Mas às vezes não é assim que acontece. Às vezes a pessoa ela tem uma estabilidade dentro de uma carreira, no mundo corporativo, por exemplo, e por falta de propósito escolhe mudar completamente de profissão e fazer uma nova faculdade, por exemplo. Que eu já tive várias amigas que acabaram fazendo isso, independente de maternidade ou não, porque não se sentiam realizadas dentro daquela estrutura de negócio corporativo e foi fazer, sei lá, educação física para trabalhar em academia. E aí é uma coisa que exige coragem, porque às vezes muda o foco financeiro, né? O financeiro deixa de ser o principal, objetivo principal, mas a realização passa a ser o objetivo principal. Sim. Então, às vezes, é tentar entender a realidade que você quer viver a partir dali, para que você faça uma transição leve e entender as consequências também dessa transição, para que você não se arrependa. Sim, sim. Não, faz total sentido. Entender realmente quais são as consequências de fazer essa transição vai te trazer mais clareza. Então, ter esse entendimento, você escrever, você colocar prazos, você colocar metas e fazer uma nova faculdade, hoje em dia é incrível, porque a gente vai mudando de área. Minha primeira faculdade foi administração com marketing, depois eu fui fazer moda. Então, assim, são áreas que se você olhar... Por isso que você é tão elegante, assim. Muito obrigada. Por isso que quando você fala de marketing pessoal, você fala de roupas, Exatamente. Né? E de aparência dentro da sua marca pessoal. É porque, só para complementar aqui, a faculdade de moda, ela ensina coisas, às vezes, que a gente olha e parece fútil, né? Se vestir e não sei o quê. Mas quando você traz isso e utiliza como uma estratégia de comunicação e de imagem, faz total diferença. Então, eu peguei a faculdade de moda e falei, não, preciso trazer isso para o meu trabalho, porque as pessoas se comunicam o tempo inteiro. E às vezes a gente não tem oportunidade de falar, mas a gente fala através da roupa, através da comunicação não verbal. Perfeito. Agora a gente vai dar mais um tempo e logo mais a gente volta para trazer mais conteúdo sobre transição de carreira. מדינת ישראל, מורשת של חדשנות, ההייטק, הטכנולוגיה, חברות ישראליות שפיתחו טכנולוגיות עתידיות בחלל, מכונית אוטונומית עתידית, מערכות ניווט, אפליקציות לסלולר. ההייטק הישראלי שמשנה את עולם הרפואה והטכנולוגיה. היתר, סטארט-אפ ושמו בית הלוחם, פרויקט שיקומי ייחודי במינו בעולם של ישראל והעם היהודי למען פצועי צה"ל, אלה ששילמו מחיר כבד על ביטחונה ועצמאותה של מדינת ישראל. אז מה זה בית הלוחם לפצועים שלנו? זה נותן לך את הביטחון העצמי להכיר, להבין, להכיל את המצב שאתה נמצא בו. זו זכות גדולה, שאני יודע שיש פה גיבורים אחד-אחד. לבוא לראות מישהו עם פציעה כמו שלך, והוא במצב הרבה יותר מתקדם ממך, ופתאום לראות מישהו כזה, שהוא הולך, והוא הכי רגיל בעולם. כשאתה שוכב במיטה ואתה לא יכול לזוז, אז הדברים האלה רק מחזקים אותך, והכוח שבית הלוחם נתן לי בזכות הדברים האלה, זה רק גרם לי להשתקם ולהגיע למצב האופטימלי שלי הכי מהר שאפשר.
והם נתנו לי כל כך הרבה כלים לעשות את זה. במדריד הגעתי מקום שלישי, ובברזיל הגעתי מקום ראשון. ארגון נכי צה"ל תמך בי מהרגע שהחלטתי להיות ספורטאי פארה-אולימפי. תחושה אדירה, לעלות עם דגל ישראל על פודיום, כיף גדול. Voltamos agora no Entre Elas, continuando com a Michelle maravilhosa, conversando sobre transição de carreira, agora com algumas perguntas mais pontuais, para que ela traga as respostas para a gente. Ok, vamos lá. Qual o primeiro sinal de que é hora de mudar de carreira? Então, é algo mais interno isso, é uma percepção. Você vai olhar e não vai encontrar sentido. Às vezes você até já é uma pessoa que tem sucesso, que já recebe muito bem, que já conquistou várias coisas materiais, mas isso tem a ver com o teu interior. Você sente um vazio, digamos assim, não está completo. Quais são os fatores da sua vida que você precisa olhar antes de tomar essa decisão? Você precisa saber se essa decisão ela não é emocional. Porque quando nós estamos com o nosso emocional abalado, nada vai nos satisfazer, nada nos completa. Então você precisa estar num dia legal, você precisa estar com a sua situação pessoal e com o seu emocional bem para você tomar essa decisão. Porque às vezes você chega assim, uma pessoa chegou em casa, teve um dia ruim no trabalho, eu vou largar tudo, não quero mais saber. E aí toma decisões na hora da raiva, por exemplo, e depois se arrepende. Então jamais tome decisões com raiva, com sentimentos negativos. Como saber se a sua insatisfação é momentânea ou estrutural? É mais ou menos o que eu acabei de falar. Porque se é algo momentâneo, são coisas mais pontuais. Você se estressa às vezes um dia, outro dia você não está satisfeito, mas agora quando são todos os dias que você já está desanimado, que você não tem vontade de se arrumar para ir trabalhar, você não quer estar lá, então você tem que perceber os sinais, porque o nosso corpo ele dá sinais o tempo todo, nós é que às vezes não estamos atentos a observá-los. Então você diria que o momentâneo é mais uma coisa de emoção e o estrutural é uma coisa de razão. Isso, exatamente. Então tem que dividir a emoção com a razão. Para você tomar essa decisão, você tem que ser racional, mas a tua emoção, que é o como você se sente, também vai falar mais alto. Mas tem que ser uma decisão racional, obviamente. Qual a área da vida que mais influencia nas nossas decisões profissionais? Então, pode ser a área financeira, é que depende muito de cada pessoa. Pode ser a área financeira que vai influenciar e pode ser a autorrealização. Como você se sente diante do teu negócio, diante da tua profissão. Porque a pessoa que ela se sente realizada, ela voa, ela faz o que tem que ser feito. Eu acho que isso é uma coisa muito legal e eu queria acrescentar também uma coisa que eu enxergo na minha vida, que é o tempo, né? Às vezes a possibilidade de conseguir manejar a sua agenda e conseguir flexibilizar o tempo que você dedica para as coisas também é um impulsionador de transições de carreira. Com certeza. Né? Tempo de qualidade, né? Exatamente, eu digo isso porque eu sou mãe e quando eu tive filhos, né, eu sempre fui nutricionista, sou nutricionista já há 14 anos quase. E antes eu tinha uma forma de atendimento, uma forma de oferecer o meu serviço que mudou completamente. Não cheguei a fazer uma transição de carreira, mas eu fiz uma transição de forma. Sim. Né?
Possível. Então, depois que eu tive filho, eu mudei a forma de oferecer o meu serviço para que eu pudesse ter mais tempo de qualidade. Sim. Então, eu acho que isso também é um grande impulsionador de uma transição de carreira. Sim, para você ter mais tempo, estar com as pessoas que você ama, é você se sentir preenchido onde você está. Graças a Deus, no meu caso, dentro da minha profissão, eu consegui fazer isso mantendo a mesma carreira. Sim. Mas muitas vezes, dependendo da profissão, a pessoa ela não consegue manter a estrutura de trabalho mantendo a mesma carreira e ela precisa fazer uma modificação. Sim, porque você, na verdade, não mudou o que você faz, mudou o como. A forma, Isso. Né? Muito Mas bom. dependendo da pessoa, dentro da carreira que ela tem, dentro da formação que ela tem, ela não consegue mudar o como. Então, ela acaba tendo que mudar o quê? Uma forma prática de identificar os seus valores. Olha, hoje em dia você pode baixar isso na internet, se você quiser, lista de 250 valores. Tem vários, você circula os que tem mais a ver com você tem que escolher 10 pelo menos. Então essa é uma forma prática para quem, não sei meu valor, você faz isso. A gente vai listar os valores conforme ordem de importância. Então, por exemplo, hoje você precisa mudar, você fez a roda da vida lá e você observou que você precisa melhorar a sua área familiar, digamos assim, que não está boa. E aí você tem os seus valores, você tem lá um valor seu é o sucesso, outro valor é a prosperidade, e outro é a saúde, você tem a família lá como 9º, 10º valor, digamos assim. Então você identificou que você precisa melhorar a sua forma de convivência familiar. Você precisa alternar a ordem dos valores. Então, se você colocar valor número 1, família, valor número 2, saúde, valor número 3, trabalho, sem inverter a ordem, você vai seguir esses parâmetros. Então, colocando o seu valor principal por primeiro é aquele que você vai dar mais foco e ênfase. Então você pode fazer isso que eu falei na internet, que é muito prático, mas aí também fica uma coisa mais superficial. Mas eu acho que é aquele primeira coisa Isso. que você vai fazer para você ter uma ideia Do que são, você né? pode fazer isso e aí depois você aprofunda, né? É isso. E aí acho que você tudo olha. você tem que aprofundar depois, né? Você vai fazendo a mesma coisa da roda da vida. Você faz ali a roda da vida, mas depois você tem que entender os porquês que você respondeu aquilo que você respondeu. E como alinhar aí a carreira aos seus valores pessoais? Por isso que você precisa entender exatamente qual é a carreira que você está buscando seguir. Você definiu seus valores pessoais e você precisa ter uma carreira que ela dá um fit com os seus valores. Então, se você colocou lá família, saúde, trabalho, você precisa de uma carreira que te permita ter tempo de qualidade com a família, que você possa ter um tempo para cuidar da sua saúde, então você precisa ter tempo, teoricamente. Então, é você avaliar. Se você está, por exemplo, trocando de trabalho e um dos seus valores é a liberdade e o outro trabalho exige que você trabalhe num horário fixo, todos os dias, cumprindo ordens, cumprindo tabelas, isso vai te frustrar e você não vai conseguir ficar nesse trabalho por muito tempo. Porque ele não te dá a liberdade que você precisa. Então, você tem que entender os seus valores e os valores da organização também. Eu quero que você dê uma dica para aquela pessoa que sempre faz planos, sempre coloca ideias e nunca concretiza. Olha, isso é o que mais tem, né? Porque hoje tem muitas pessoas criativas. Escreve, vou fazer isso, fazer aquilo, e coloca um monte de coisa no papel e nada faz. O negócio é focar, é decidir. Decisão é cortar fora aquilo que não faz sentido. Eu sei que às vezes é muito difícil decidir alguma coisa, porque o problema de hoje não é a falta de opção, é o excesso de opções. Você vai num restaurante e você tem 20 pratos, aí você fala, nossa, qual que eu vou escolher, por exemplo? Você vai perguntar para o garçom, qual que é o prato da casa? Vários, né? Um exemplo. E você sabe que os restaurantes que estão mais avançados, eles estão reduzindo o seu menu, para que facilite com que as pessoas escolham. Então, assim, o excesso de opções, ele é terrível, seja em relacionamentos, seja em carreiras, seja em tudo na nossa vida. Relacionamento, por exemplo, a pessoa,
tem opção assim, 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 e não escolhe ninguém. Profissão. Eu posso ser isso, posso ser aquilo, posso ser isso, posso ser aquilo, posso fazer aquilo. Tem um monte de opção e não decidiu nada. Então, é você focar. Mas tem algo que às vezes a pessoa pensa que se ela estiver decidindo entre uma única coisa que ela colocou ali, ela vai estar perdendo. Mas não é perdendo, ela vai estar focando na única coisa que faz sentido. Então, não encare isso como uma perda. Encare isso como foco para você conquistar. Decida aquilo que tem a ver com o que você busca e comece e termine. Depois você vai para o próximo passo. Quero que você me dê uma sugestão prática de como transformar objetivos em ações reais no dia a dia. É que assim, hoje às vezes as pessoas colocam objetivos muito grandiosos, muito audaciosos. Nós precisamos ter objetivos grandes, metas grandes, mas a gente precisa transformar sonhos em objetivos e em metas. Então, o meu objetivo, por exemplo, é faturar tanto por mês, digamos assim. O que eu vou fazer para faturar tanto por mês? Eu preciso colocar metas semanais, metas diárias. Então, você vai esmiuçando. Você coloca o teu objetivo e vai regressando até chegar aonde você está. Então, é escrever mesmo. Escrever e detalhar. Tem que ter datas, detalhes, para você conseguir chegar onde você deseja. E criar estratégias, né? Exatamente. Qual é o maior erro que as pessoas cometem ao tentar mudar de carreira? É não sustentar a decisão e dar voz também para as outras pessoas. Você precisa saber aquilo que você arcar com a sua decisão. Decidiu, vai até o fim. Não ficar indo e voltando. Será que eu vou? Será que eu não vou? Então, a decisão. Agora, para finalizar, eu quero que você lance um desafio para as nossas mulheres maravilhosas que estão nos assistindo. Um desafio para que elas reflitam ou tomem alguma atitude sobre transição de carreira. Primeiramente, você que está nos assistindo precisa identificar se o seu trabalho tem a ver com o seu propósito, se você se sente que isso completa você de certa maneira. Então analisa, se você ainda se sente uma mulher viva em estar executando esse trabalho, se você sente que você, cada vez que vai para o seu trabalho, você volta mais feliz, faz a diferença. Agora, se você vai para o seu trabalho e você volta sugada, sem ânimo, sem energia, sem vontade, comece a refletir. Será que são as pessoas? Será que é o ambiente? Será que é o que você está fazendo? Então, analisa, vou colocar uma pulga atrás da orelha. Será que faz sentido você só estar por comodismo? Então, escreve ali como você se sente cada vez que você volta do seu trabalho. Faça esse desafio e faça essas anotações, porque isso vai trazer a reflexão que você precisa para ter a certeza se você quer ou não fazer uma transição de carreira. Eu queria agradecer a presença da Michelle aqui. Me conta um pouquinho sobre as suas redes sociais, como as pessoas te encontram. Muito obrigada aí pela oportunidade de compartilhar essas ideias. Quem quiser escutar mais sobre marca pessoal, sobre transição de carreira, o meu Instagram é Michelle Sofiati, YouTube Michelle Sofiati, então lá eu compartilho muitas coisas, você pode mandar também mensagens e eu vou respondendo assim que possível. Muito obrigada. Obrigada, Michelle, obrigada pela sua presença e obrigada pela sua presença, por terem acompanhado o nosso programa e que você consiga ter um direcionamento melhor para saber se a transição de carreira é uma coisa importante para você. Ficamos por aqui, eu sou a Natália e esse foi mais um Momento Entre Elas.